eu tava fazendo de tudo um pouco, não tava feliz, e aí coloquei a meta pra eu sair. Pra eu sair dos casamentos, que era o que não tava me deixando feliz. Assim, gostava de fazer e tal, mas não era o que me fazia levantar da cama todos os dias. Então, eu coloquei uma meta, e essa é uma dica pra vocês: coloca a meta pra você sair do que você não gosta, do que não tá te fazendo feliz. Eu sei que a gente tem medo de, mas nossa, eu vou ficar sem trabalho e isso é preocupante. Mas, gente, quanto mais a gente foca em uma coisa, mais isso se expande. Mais pessoas vão te conhecer por fazer isso e mais você vai ter clientes, mais você vai se tornar autoridade nesse nicho. Então, eu coloquei essa meta quando eu tivesse a câmera que eu queria, quando eu tivesse as lentes que eu queria, quando eu tivesse um tanto X de clientes por um tempo. Falei, tem aqui 3 meses que eu já tô conseguindo, no meio da semana, enquanto eu não tô nos casamentos, já tá me suprindo o que eu ganho nos casamentos. Então, já tá na hora de sair, entende? Por quê? Enquanto eu tô perdendo tempo ali, pensando no que eu não tô feliz, pensando nos casamentos, eu poderia estar gastando esse tempo produzindo portfólio pro que eu gosto de fazer, produzindo portfólio de qualidade, inclusive, pensando em estratégias de como conseguir mais clientes nesse nicho. Então, quando a gente foca a energia em alguma coisa, é isso que a gente vai atrair. Se você tá com a energia toda dispersa, não tá feliz no que você tá fazendo, vai ser muito difícil você crescer e conseguir espaço, conseguir ser reconhecida por aquilo que você faz. Então, é isso. Eu sei que esse início é difícil. Eu sei que no início a gente não sabe direito para onde ir. E também, quem tá muito no começo, tenha paciência. Isso vem com o tempo. Não é desde sempre que você vai saber, que você vai amar, saber o que você ama. E às vezes isso muda com o tempo também. A gente amadurece, a gente cresce, algumas coisas param de fazer sentido e a gente vai mudando. Então, tenha paciência, mas tenta focar em uma coisa de cada vez. Por exemplo, teve uma época que eu gostava bastante de fazer 15 anos, porque eu tava conversando ali com elas, sabia exatamente o que elas gostavam, tinha a mesma linguagem, sabe? E aí, por um tempo, eu fazia o ensaio e fazia a festa de 15 anos também. E aí eu comecei a perceber que isso não estava fazendo muito sentido, porque as festas, a maioria que queria era a mãe, a menina às vezes nem tava nem aí, nem queria aquilo, era pra mãe que queria mostrar pra sociedade que podia fazer aquilo e isso não faz sentido pra mim. Então eu tava indo fazer aquilo arrastada. Tava indo porque, nossa, mas é um dinheiro que tá caindo. E isso não mantém a gente por muito tempo. Não mantém. Então isso foi parando de fazer sentido pra mim, eu fui amadurecendo e aí foi fazendo mais sentido pra mim as famílias, que é onde eu cheguei hoje. Mas quando eu tava fazendo 15 anos, o meu foco era 15 anos. Eu mostrava 15 anos, eu fazia portfólio de 15 anos, eu fazia vídeo, fazia tudo pra isso e pra conseguir mais clientes nisso. Se eu postasse 15 anos, criança, ensaio sensual, casamento, muito difícil eu conseguir, tem um bichinho aqui, eu conseguir crescer e ganhar espaço. Beleza, a gente amadurece e o nicho muda, não tem problema. Mas vocês entenderam que enquanto a gente tá com foco em alguma coisa, é interessante e muito importante que a gente mantenha o foco nisso. Vocês estão tranquilas aí? Estão acompanhando? Tô vendo que tem um monte de gente entrando aqui. Bem-vindas, meninas. Chega mais, chega mais. Contem aí pra mim, se vocês estão ouvindo. Fazer o que a gente não gosta acaba atrapalhando no que a gente gosta e dá um desânimo. É verdade.
Que bom. Conta aí pra mim se tem alguma coisa que vocês fazem que vocês não gostam de fazer hoje. Conta aí pra mim. Cadê vocês, gente? Eu recebo muita gente falando que ainda não sabe o que gosta. A Jéssica falou evento. Eu faço vários tipos de ensaio e gosto bastante. Não gosto de fazer casamento. Vou fazer 1 ano de fotografia e ainda não descobri. Então, tenha paciência. Isso vem aos poucos. Eu quero responder o que a Verônica falou, que faz vários tipos de ensaio e gosta muito. Verônica, eu não vejo problema nenhum nisso, desde que você saiba como mostrar isso. Se forem coisas que se complementam, incrível, melhor ainda, porque você tendo uma cliente, você consegue alimentar ela e ficar com ela ali por vários momentos. Por exemplo, se você gosta de fazer ensaio de casal, é incrível você fazer o ensaio desse casal e você pode fazer o gestante deles quando eles estiverem, né, gestantes. E aí você pode acompanhar o bebê pra sempre ali. Isso é ensaio. Você pode colocar isso como eu conto histórias de pessoas, sabe? Você não precisa segregar, são coisas que conversam. Agora, se você ama fazer ensaio infantil e ensaio sensual, você concorda que são duas coisas que não conversam? Não tem como a gente, por exemplo, postar essas duas coisas no mesmo perfil? Eu acho bacana que você pode, se você amar muito e não conseguir largar nenhum dos dois, é legal você fazer isso, mas eu não recomendo postar isso no mesmo perfil, por exemplo. Você pode ter um perfil ali de ensaios infantis e um perfil de ensaios femininos sensuais. Então, você consegue ali manter isso, mas separa, certo? Mas lá no fundo, eu acho que se você focar só em um, você vai conseguir crescer muito mais do que com 2 ali. A galera gosta de gestante. Não gostei de casamento. Eu também não, Cálita. Eu odeio casamento. Festa infantil, não sou muito fã. A galera realmente é muito difícil a gente gostar de fazer evento, né? Tem gente que ama, mas é muito complicado. Enfim, eu recebo muito esse tipo de comentário, assim. Eu ainda não consigo me decidir no que eu gosto, no que eu quero focar. Então, uma dica que eu dou é de você analisar a sua personalidade. Porque o que a gente geralmente gosta de fazer na nossa vida pessoal reflete muito no que a gente gosta de fazer na nossa vida profissional também. Você acha que o caminho inverso funciona e eliminando aos poucos o que não gosta? Com certeza, inclusive foi assim que eu fiz. Foi eliminando aos poucos o que eu não gostava de fazer e fui ficando mais apaixonada por um nicho ali e nele que eu tô ficando até hoje. Mas enfim, eu acho interessante também, além de perceber o que a gente gosta, perceber nichos dentro do mercado que estão em falta de bons profissionais, que estão em falta de mão de obra qualificada. Vou contar um pouco da minha experiência com os ensaios femininos, por exemplo. Eu gosto de fazer ensaios femininos, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de vender. Eu odeio vender, eu odeio ser chata e falar para as pessoas assim, comprem de mim, faz meu ensaio, toma aqui meu ensaio, eu odeio isso. Então, eu procurei um nicho, além de ser uma coisa que me satisfaz, que eu gosto de fazer, que me deixa feliz, eu casei isso com um nicho que precisa de mim. Como assim, Naju? Por exemplo, a gestante, ela tá grávida, ela precisa fazer foto.
Então ela precisa de um fotógrafo. Ela vai procurar um fotógrafo. Você não tem que ficar insistindo para ela e criando 1 milhão de coisas, como no ensaio feminino, por exemplo. Eu, pelo menos, enxergo assim. Depois vocês me falem se vocês enxergam diferente. Mas eu não gosto de ter que ficar criando coisas. Por exemplo, porque resgate a sua autoconfiança e você precisa se enxergar de uma outra forma e não sei o que, e ter que ficar criando coisas para a pessoa perceber que ela precisa daquilo, entende? Então, como eu não gosto de fazer isso já foi um passo para eu ir para um nicho que as pessoas precisam de mim, que é o gestante, que é o newborn, que é o infantil. Além de gostar, as pessoas precisam daquilo. Então é muito mais fácil, ela já vai me procurar porque ela precisa. Isso faz sentido para vocês? Fala aí pra mim. Tô pensando em continuar provando de tudo e selecionando o que mais faz sentido pra mim. Claro, com certeza. Isso vem com o tempo e com a nossa experiência. A Pri tinha falado se eu acho que vale a pena ter nicho em cidade pequena. Com certeza, isso vale para qualquer cidade, para qualquer época. Você focar em uma coisa vai te dar muito mais crescimento e autoridade. Que bom que vocês estão falando aí que faz sentido. A Ianca falou que é obstetra e quer fotografar partos de gestantes. Porém, estou iniciando, estou fazendo ensaio feminino. Gente, eu não sei, teve uma galera que entrou aqui, não sei se entrou depois, que pode ter perdido, que eu falei que no começo é um pouco difícil a gente selecionar demais e falar, não, eu vou fazer só isso. Porque, geralmente, isso que você quer fazer ainda não paga as suas contas, ainda não te sustenta. Então, eu não indico você largar tudo e fazer só o que você quer fazer, porque vai ser muito complicado, você não vai conseguir comprar os equipamentos que você quer e tudo mais. Então, continue fazendo até você poder falar, não, agora eu vou fazer só o que eu gosto, certo? Não façam loucuras aí, não. Beleza, deixa eu ver o que eu coloquei pra gente falar aqui. Primeira coisa que eu quero falar de dica prática pra gente conseguir chegar num nicho ali específico. A sua escolha, ela tem que ter a ver com a sua personalidade. É muito difícil a gente manter uma coisa que a gente não gosta de fazer. Alguém falou aqui, eu não sei seu nome, que agora com a pandemia não tá dando pra escolher muito. Gente, entendam o que eu quero dizer. Eu não tô falando pra ninguém largar tudo o que faz. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido você tá ali e crescendo, conseguindo clientes e você falar, não, agora eu parei, não vou fazer mais nada do que me mantém e vou só focar no meu sonho. Não faz sentido e não parem de fazer. Continuem fazendo, mas você não precisa mostrar isso no seu perfil o tempo todo. Vai colocando mais o que você gosta e o que mais você quer fazer. Porque a gente planta o que a gente colhe. Quanto mais gestante você postar, mais gestante você vai conseguir. Quanto mais casamento você postar, mais casamento você vai conseguir. Ótimo, tô vendo a galera focada aqui. Chega uma hora que isso acontece até automaticamente, é isso mesmo. Mas eu acho que é interessante a gente não perder não tirar isso da mente, assim, de que a gente precisa, se a gente quiser crescer, se tornar referência, se tornar autoridade. O que é se tornar referência? Estamos ali numa rodinha, a galera lá no bar tomando cerveja. Gente, vocês conhecem um fotógrafo de casamento bom aí? Isso é se tornar referência. Aí a pessoa vai falar, nossa, tem fulana. Se você é aquela que fala tudo, que posta tudo, é muito difícil
alguém lembrar do seu nome assim já de cara. Beleza? Segunda coisinha, focar para expandir. Quanto mais você foca, mais você consegue crescer nessa área. Quanto mais você joga suas energias, você cria novas estratégias de como chamar esse nicho. Quanto mais conteúdo específico para esse nicho você colocar, mais você vai ser referência nessa área. Se você consegue mesclar ali o seu portfólio com um pouco de você, com dicas que o seu nicho precisa, com conteúdo que o seu nicho precisa, você vai ficar muito forte naquilo. A Flávia falou que quando pedem Smash, ela faz, mas não posta de jeito nenhum porque ela odeia. Faz porque às vezes não fizeram, eu perco outros ensaios daquela família. Bom, exatamente, é isso. É isso, se você não quer pegar, não faz sentido postar só por postar. Eu preciso mostrar que eu tô trabalhando, eu preciso mostrar portfólio. Se você precisa mostrar portfólio, faça portfólio do que você gosta de fazer. Não adianta você pegar o Smash the Cake que você odeia e postar querendo mais ensaios de família, que isso vai te deixar com a fama de quem faz Smash. Não adianta. Você é aquilo que você mostra. A sua marca é aquilo que você coloca online. Porque hoje em dia é online que a gente procura as coisas. Não tem como mesmo. Ok. Terceira coisa. Como conseguir finalmente se tornar referência nisso que você quer? Um pouquinho de tudo isso que a gente já tá falando aqui, mas eu quero trazer um pouco do sentido e da questão de conseguir conhecer melhor e conhecer bem o seu público. Porque você fazendo de tudo, é muito difícil você falar com alguém. Quando você fala com mães, quando você fala com noivas, quando você fala com mulheres que querem ter a sua essência retratada em ensaios femininos, por exemplo, você consegue criar uma comunidade ali com elas, sabe? Você consegue ser ouvido e você consegue ter respeito. A pessoa ouve você falando e ela acredita no que você fala, porque você tá falando diretamente com ela. Você conhecendo melhor o seu público, você conhece as dores dele. Você sabe que a dor da mulher que quer fazer um ensaio feminino é talvez achar que ela não vai sair bem na foto. Você sabe que a dor dela é ficar com dificuldade de achar um bom maquiador. Você sabe que a dor dela é ter dificuldade em achar looks que fiquem bom no corpo dela. Então, você falando diretamente com ela, você cria autoridade e você gera confiança. Quando essa pessoa vier te chamar para pedir um orçamento e você falar as coisas para ela, ela vai... Beleza, a Naju sabe o que ela tá falando. Se você não cria isso, a gente tem alguns probleminhas, que foi o que a gente viu um pouco ontem, que mas a pessoa não confia em mim. Eu proponho as coisas para ela e ela não aceita muito bem, ela chega com outras coisas, chega com coroa de flor e eu odeio coroa de flor. Então, se você conhece o seu público, se você fala diretamente com ele começa a confiar em você, começa a te ver como uma referência e começa a falar, não, peraí, essa pessoa sabe o que ela tá falando. Essa pessoa vai conseguir mostrar aquilo que eu quero, né, para esse ensaio e tudo mais. E assim você consegue crescer uma comunidade forte, certo? Tô vendo que tem mais galera nova entrando.
Tá fazendo sentido isso aí pra vocês, gente? Me contem. Conta aí pra mim. Oi, Nádia. Não tava conseguindo ler seu nome. Bom, gente, então, eu acho que os três pilares do que a gente falou hoje aqui são isso. Anotaram aí? 3 coisinhas. Eu queria propor uma coisa. Eu queria propor para cada um desses tópicos que eu falei, eu quero que vocês anotem e coloquem tarefas, coloquem ações para vocês conseguirem executar isso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei, a sua escolha, ela tem que ter a ver com a sua personalidade. Não adianta você ficar fazendo uma coisa porque dá mais dinheiro, ou ficar fazendo uma coisa porque é o que a sua cidade gosta. Isso não existe. Isso não existe, isso não vai te satisfazer por muito tempo e pode ser que você desista por infelicidade aí no seu trabalho. Segunda, focar para se tornar melhor naquilo que você escolheu. E o terceiro, definir o público específico, conhecer o seu público e falar com o seu público para você se tornar referência. Então, eu quero que vocês peguem essas 3 coisinhas que eu falei e coloquem para cada uma ações que vocês podem tomar para conseguir executar isso. Vocês vão fazer? Quero fotos, hein? Depois me mandem. A Verônica falou que sempre deixa os clientes super à vontade em relação ao que vestir, usando os ensaios, sempre conversa antes com o cliente para saber se ele gosta. E dá as ideias. Ótimo, é isso aí. Você tem que mostrar, claro, respeitando o estilo dele, mas assim, respeitando o seu também, né? Não tem como você ficar inventando um monte de coisa que não tem a ver com o trabalho que você faz. Gente, eu vou abrir... Agora eu vou responder as perguntas, porque a gente bateu a nossa meta de comentários, olha só. Naju me fazendo criar metas e planejamentos. Pois é, né, Gui? Quero ver, eu quero imagens. Me mande mais tarde. Vou responder as perguntinhas de vocês. Gosto muito de fazer vários tipos de ensaios. Isso me deixa animada e feliz. E aí depois a Verônica falou: quero continuar assim por enquanto. Isso é ruim? Verônica, eu falei um pouquinho aqui, mas é mais ou menos isso. Se forem tipos de coisas que se complementam, isso é inclusive incrível para você ter uma carta de clientes ali fiéis e você conseguir ter ali esses clientes sempre recorrentes. Se você fizer um ensaio de casal deles, depois se eles gostarem, óbvio, se você proporcionar uma boa experiência para eles, eles vão querer voltar para fazer o gestante, eles vão querer voltar para fazer o infantil, voltar para fazer o acompanhamento, e isso tudo casa muito bem. Agora, um exemplo que é ruim. Se você gosta de fotografar, eu tô repetindo aqui, gente, porque tem muita gente nova entrando aqui, então acho que é interessante de mostrar aqui nessa pergunta. Um tipo de ensaio que não combina. Ensaio sensual com ensaio infantil. Mas eu amo fazer, Naju, me deixa feliz, eu quero continuar assim. Ok, mas então separa. Não indico deixar isso junto, porque não faz sentido e não vai te fazer ter mais clientes nessas duas áreas. Se você dividir e focar em cada um, você vai conseguir crescer mais. Mas se você focar em um, você vai conseguir crescer mais ainda. Gente, manda perguntas aí na caixinha de perguntas embaixo que eu vou responder, tá? Tem como conciliar todos, família, gestantes e mulheres? Yasmin, com certeza. Esses 3 que você falou são praticamente a mesma coisa, são nichos juntos ali. Você pode colocar que você fotografa mulheres. E mulheres, o que tem mulheres? Mulheres ficam grávidas,
mulheres têm famílias, então você fortalecendo essa ideia de que você fotografa mulheres é incrível, você consegue muito bem encaixar esses três. Gente, mandem perguntas do nosso tema de hoje, viu? Manda pergunta do tema, galera. Conta aí pra mim, quais as dificuldades de vocês para achar um público, para conversar com o seu público, para conhecer melhor seu público. A Simone chegou agora e tá perguntando o tema. Simone, a gente tá falando sobre escolher um nicho na fotografia para você crescer e conhecer melhor o seu público. A Vivi perguntou se o meu foco foi mudando ao longo dos anos. Com certeza. Eu comecei gostando de ensaios femininos e aí depois gostava muito de 15 anos. Fui vendo que isso não estava fazendo mais sentido para mim. Eu não estava ali mais em conexão com as meninas. E aí foi mudando, eu fui gostando mais das famílias, das gestantes e tudo mais. Ó, a Luísa falou uma coisa muito legal aqui. Tenho dificuldade em criar conteúdos pro meu público. Eu vou te dar agora a fórmula para você criar conteúdo pro seu público. Você pode abrir uma caixinha de perguntas, mas mesmo sem abrir, você para e imagina. Quais são as dores desse meu público? Se é gestante, nossa, ela passa por tempos difíceis, tem puerpério, tem mãe de primeira viagem, não consegue fazer outras coisas enquanto tá passando mal porque tá grávida. Quais as dores dessa pessoa? Você listando as dores, pronto, é isso. Você já tem todos os conteúdos ali prontos. E aí, com cada dor, você pode derivar pelo menos 3 conteúdos ali para você falar com essas pessoas. Eu gosto de deixar claro para tomar cuidado com esse negócio de criar conteúdo para o público. Se você não conhece o seu público direito, ou se você vai pelo que a galera anda postando por aí, pode ser que você se perca e pare de fazer sentido. Eu já vi muita gente aqui que é fotógrafa e que não tem, por exemplo, a intenção de virar professora ou de ensinar outros fotógrafos, dando dica de fotografia no perfil. Isso não faz muito sentido, porque se você tem clientes gestantes e elas estão ali para saber sobre o seu trabalho, sobre a sua história, para ver dicas legais sobre coisas de gestantes, ela não vai querer saber dica de ISO, dica de abertura e tudo mais. Isso não vai fazer sentido. Então, toma cuidado com o que você vê outras pessoas fazendo e não fazer isso só porque tá todo mundo fazendo, sabe? Conheça o seu público e conheça as dores desse público. Você pode abrir uma caixinha de perguntas, perguntar quais as maiores dificuldades e com isso você vai conseguir vários tópicos ali para criar conteúdo para o seu público específico. A Verônica falou que as postagens são misturadas. Newborn, mesário? Será que é mêsversário? Acho que é. Smash, trabalho dos profissionais. Newborn, mêsversário, Smash é o mesmo nicho, concorda? É a mesma coisa. Continua, vai fundo. Agora, foto profissional já é uma coisa que foge totalmente. Totalmente. Não tem nada a ver. Nada a ver com ensaio infantil. Então, acho bacana manter só ou em um ou em outro, para você conseguir crescer mais.
Vamos ver. Verônica. É legal colocar casal, família e infantil no mesmo perfil? Eu acho bem tranquilo, Verônica. Agora, se você... Vixe Maria, tem um povo louco que passa aqui. Agora, se você quiser, no infantil, focar muito em, por exemplo, acompanhamentos, porque isso é um universo gigantesco, assim, de coisas que mães fazem pelos filhos. Mêsversário, Smash the Cake, acompanhamento. E se você quiser ter cenários que são muito bacanas, a galera consegue fazer muita grana com isso. Eu acho que seria legal focar mais nisso, assim. E você se tornar a fotógrafa infantil, sabe? Você se tornar referência nisso. Mas se não é o seu intuito, casal, família e infantil ali, assim, o infantil sendo mais geral, incrível, show. Eu, inclusive, faço isso. Eu faço família infantil. Casal eu faço bem menos, mas eu faço também. Olha que legal que a Daiane falou. Ela é formada em moda e gostaria de colocar a moda no ensaio feminino, mas fica perdida. Daiane, eu acho isso incrível, assim. E eu acho que isso te diferencia muito de outras fotógrafas que fazem ensaio meio que de um jeito genérico, assim. Isso é um bom ponto para você se tornar reconhecida e é um diferencial bem bacana. Se você inserir umas peças de moda bem diferentes, assim, você vai atrair pessoas que têm esse gosto mais peculiar, mas existe muito público, eu acho muito bacana. A Verônica perguntou, como faço para conhecer melhor o meu público? Verônica, eu já falei um pouquinho aqui. Eu acho interessante a gente perguntar. Pergunta, quem é que tá te assistindo? É mãe? É noiva? É fotógrafo? Então, só perguntando é que você vai conseguir saber. Então, abre uma caixinha, abre uma enquete, vai aos poucos conhecendo ali quem tá te acompanhando, e assim você vai conseguir focar mais nessa pessoa, nesse público. A Simone perguntou se pode explorar de tudo um pouco para descobrir o que gosta e tá começando. Com certeza, com certeza. No início, eu acho até incrível a gente fazer de tudo um pouco para descobrir o que a gente não gosta. Inclusive, o Gui falou aqui, fazer esse reverso. Descobrir o que eu não gosto e eliminando o que eu não gosto, e eu vou chegar em coisas que eu gosto mais. Eu vi que foi recorrente aqui nas perguntas Ixi, mudei de maquiagem aqui, gente. Que doido. Eu vi que foi recorrente nas perguntas. Naju, eu faço casal, família e infantil. Ou eu faço gestante, família e infantil. Eu posso fazer essas 3 coisas juntas? Gente, essas coisas são o mesmo nicho. Isso não é nicho separado. Nicho que a gente tem que pensar que não funciona são coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Tipo, alguém perguntou aqui, que eu não lembro mais quem foi, mas que faz infantil e foto profissional, tipo foto institucional. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando chega uma mãe no seu perfil, hoje em dia a gente tem coisa demais pra ver no Instagram. Você vai perder a sua atenção, você vai perder a atenção da sua cliente em menos de 1 segundo para um perfil de meme. Então, se ela tá procurando um fotógrafo, ela entrou lá, não entendeu direito o que você faz. Nossa, infantil? Nossa, mas tem um advogado aqui? Como assim? O que será que essa pessoa faz? Pulou um negócio do iFood ali, acabou. Você perdeu a atenção dessa pessoa e muito difícil ela voltar depois. Então, tudo isso que eu falei aqui é pra gente conseguir que a pessoa chegue no seu perfil, entenda rápido o que você faz, entenda que você é uma referência naquilo e fique
por ver que você faz aquilo bem e confiar nesse seu trabalho. Beleza? Gente, arrasaram nas perguntas. Eu quero saber se foi tranquilo, vocês entenderam tudo, se foi de boa. Quero lembrar vocês que o link da maratona da semana que vem tá lá na bio ainda. A gente vai ter live essa semana até domingo, todos os dias, todo dia um tema diferente. E semana que vem a gente vai ter uma maratona, segunda, quarta e sexta, no link fechado. Você tem que clicar lá, fazer o seu cadastro. Ah, legal. E outra coisa, você tem que confirmar o seu cadastro lá no e-mail, tá? É importante. Outra coisa, responda ao formulário que tá lá no link quando vocês vão cadastrar, que isso ajuda muito a conhecer exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Sabe o negócio de abrir a caixinha de perguntas e pra conhecer seu público? É isso que eu tô fazendo quando eu coloquei lá o formulário pra vocês. Então responde lá o formulário pra eu conhecer vocês melhor. Responde por que vocês estão querendo participar da maratona, que eu vou saber as dúvidas de vocês e eu vou saber como responder as dúvidas de vocês, tá bom? Vou só responder a última pergunta aqui da Flávia. Como que eu faço a orientação das roupas com as mães? Do mesmo jeito que eu faria com qualquer uma outra. Eu falo que eu tô disponível a ajudar, falo que se ela quiser me mandar, porque tem gente também que não fica muito à vontade de mostrar as roupas, de abrir o guarda-roupa, mas a maioria fica. Então, eu falo que eu tô disponível e ela me mandar, se ela quiser me mandar referências, eu mando referências também do que eu penso, mando cores, falo, eu gosto de cores mais sóbrias, sem muita estampa, muita coisa chamativa demais, depende da estampa, e peço pra ela me mandar foto. Se ela me mandar, perfeito, eu falo, isso aqui eu acho que não combina. Geralmente, como eu criei esse relacionamento bom com elas já confiam bastante em mim. Elas já veem o resultado ali no meu perfil e já confiam o que vai ficar bom. Então, falo pra elas e aí elas vão e decidem ali dentro do guarda-roupa delas de acordo com as minhas dicas. Beleza? Simone, esse copo, a Verônica já te respondeu, né, que tem no Mercado Livre. Eu achei... Na verdade, esse aqui é do meu marido, eu não sei onde ele comprou. Alan, você comprou seu copo? Você ganhou? Não sabe da onde? Gente, ele não sabe da onde, mas lá no Mercado Livre tem. A Verônica falou. Então, vai lá. Então, vai lá. Gente, estava quase esquecendo de uma coisa. Amanhã vai ter caixinha de perguntas se a gente bater a nossa meta de sempre, que são os 100 comentários lá na postagem da live de hoje. Vão lá, se cada uma aqui botar 2 comentários, a gente já consegue. E aí, se vocês conseguirem bater, amanhã a gente tem caixinha de perguntas, beleza? Quem tá aí de boa, tira um print aí pra gente postar. Tira o print. Beleza, gente, foi lindo. Muito obrigada. Muito obrigada por todo mundo que veio aqui hoje, que ficou aqui um pouquinho pra me ouvir. Deixem mais perguntas, pode deixar lá nos comentários pra gente conseguir chegar nesses 100 aí. Coloquem o insight de vocês hoje, o que vocês aprenderam aqui, porque quando a gente escreve, a gente aprende melhor. A Flávia já falou, bonde das Najuzinhas, vamos comentar. Bora lá, eu confio em vocês, eu sei que vocês dão conta. Escreva seus insights lá, deixem perguntas pra eu saber mais o que responder vocês aqui. E a gente se vê amanhã, às 8, beleza? Eu espero vocês aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço vocês. Um beijo. Tchau!